Fala pessoal! Olha, a vergonha alheia hoje atingiu níveis estratosféricos. É isso que o senhor Flávio Bolsonaro fez com todos nós. Um tapa na nossa cara. Agora eu sou do Rio. Eu já sabia que isso ia estourar em algum momento, porque Flávio é batedor de carteira. Jornalistas repercutem a entrevista de Flávio Rachadinha na Globo News e o clima é de total perplexidade. O senador se enrolou com as próprias mentiras, não explicou o dinheiro do banqueiro e tentou meter banca de malandro. Enquanto os aloprados batem cabeça, o Lula segue governando e entregando o resultado. Vamos analisar esse papelão? Depois de negar até que conhecesse Daniel Vorcaro, que tivesse tido qualquer contato com o então dono do Banco Master, Flávio Bolsonaro foi obrigado a encarar a própria mentira. Houve contato, houve até mais de um contato, houve conversa sobre pagamentos atrasados para o financiamento de um filme sobre a vida do pai de Flávio, o ex-presidente, condenado por tentativa de golpe. Bom, confrontado com uma pergunta inesperada, o agora candidato à presidência ficou bem desconcertado. Vamos ver. O filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro. Mentira, não é sobre isso. É que a gente está fazendo a reportagem. Não, pelo amor de Deus. Mostra uma mensagem do obrigado. senhor pedido. Jornalistas, bom trabalho, militante. Obrigado. Mentira, pelo amor de Deus, não você tirou isso. São mensagens. Dinheiro privado. A gente entra em contato com a sua assessoria. A partir do momento que um repórter faz uma pergunta se o Vorcaro financiou o filme e o senhor dá uma risada, o senhor chama ele de militante e o senhor diz, é mentira. Isso é um comportamento de um inocente? Porque o inocente não tem nada... Deixa eu acabar minha pergunta. Que não havia, porque já expliquei, eu tenho um contrato de confidencialidade. Eu estou falando nesse momento porque isso, obviamente, veio à tona, não tem mais como negar. Bom, ele disse é mentira. Ele falou, é mentira. 2 vezes. Né? Então não tem como... Agora, interessante o movimento dele, né? Quando ele anda um pouquinho e percebe, meu Deus, será que descobriram? E volta, porque aparentemente ele não tinha nenhuma informação de que poderia ter vazado, né? E a campanha do Flávio Bolsonaro está mais perdido do que bactéria em garrafa de desinfetante. Entendeu? Você imagina a bactéria lá, eu quero infectar alguém, estou aqui com garrafa de desinfetante. Onde eu fui parar aqui? Então, eu entendo que estão perdidos. O Flávio Bolsonaro veio aqui dar uma entrevista e até agora ninguém sabe quanto o Vorcaro pagou, quem recebeu, para onde foi esse dinheiro e quanto desse dinheiro foi utilizado na obra. No filme propriamente dito, né? O filme, aliás, podia chamar Tem Bububu no Bobobó. Para isso do que para outra coisa. O Flávio, ele deu essa entrevista hoje à tarde, para a Globo News, para a Júlia, para o Otávio, para a Malu, no fundo para fazer corte internet. A conexão que eu tenho com o ex-senhor Daniel Vorcaro é esse filme. Então o senhor mentiu, eu não podia falar do filme, é simples assim. O senhor mentiu, então, foi isso? Não menti, eu não podia descumprir uma cláusula contratual. Isso gera multa, Senador, isso gera exposição dos investidores. Mas o senhor é uma pessoa pública. O senhor deve mais ao Vorcaro, com quem tinha um contrato, ou ao eleitor? Eu não estou entendendo. Quem que o senhor deve a fidelidade? Olha só, eu não posso descumprir um contrato, tá? Vamos por partes. Tem investidores nesse filme. Eu tinha que cumprir esses contratos. A única relação que eu tinha com o Daniel Vorcaro era esse filme. Se eu falasse que eu conhecia, eu ia, na sequência, ter que falar qual é a relação que eu tinha com ele. É a relação ao filme. Foi só por isso que eu preferi preservar. A entrevista, ela suscitou mais dúvidas do que esclarecimento, né? eu senti saudade dos tempos da rachadinha, porque a rachadinha é fácil de você explicar para o teu assinante, né? Assim, ó, a rachadinha, o dinheiro é da Flávia, a Flávia trabalhou, ou é fantasma, ela vai dar metade do salário, esse salário vai aqui para o Queiroz e ele vai entregar... vai para o fundo do Queiroz. O fundo era o Queiroz, era para o fundo. O Queiroz, o Queiroz vai passar o dinheiro. É fácil de entender. Mas esse esquema eu não estou realmente entendendo. E o Flávio Bolsonaro veio aqui, como disse o Thomas, para produzir cortes para a internet, né? Fui na casa dos inimigos, ele considera os jornalistas inimigos, etc. Fui lá encarar e lacrei, etc. Não explicou nada e realmente até agora eu não consigo explicar esse mecanismo do dinheiro do Vorcaro, onde ele percorre, que contrato é esse, qual o papel do Flávio Bolsonaro, como a Flávia falou,
nesse contexto. Porque ele começa a entrevista dizendo que não tem intimidade, que falou no final, falou, eu fui cobrar que eles estavam honrando os compromissos. O Flávio não mostrou assim nenhuma, quando ele fala, pô, meu irmão, assim, a Rio de Janeiro a gente fala assim, ele não mostrou nenhum grau de maturidade, de responsabilidade, de consciência do papel que ele exerce. Ele é um senador da República, filho de um ex-presidente e com chances de assumir a presidência da República. Então isso faz com que você deixe de ser o malandro carioca do meu irmão. Mas olha, temos esse trecho aqui para lembrar, que esse foi um grande momento da entrevista. Vamos ver. Tamo junto. É irmão, é irmão, é irmãozinho. É meu amigo ou é uma conversa profissional? Porque depois o dinheiro o senhor nem sabe para onde vai. Otávio, você é do Rio de Janeiro, você sabe que irmão, meu irmão, é uma expressão que a gente cumprimenta até o... Vai pedir um coco na praia, meu irmão, me dá um coco aí. Não pede 60 milhões. É igual Guri, no Rio Grande do Sul, comprar um coco é diferente de pegar 60 milhões com um banqueiro desonesto, senador. Goela abaixo, uma intimidade que eu não tenho com ele. Existe um interesse público. Nesse momento, se o Flávio Bolsonaro tivesse maturidade e altura da responsabilidade do cargo que ele tenta almejar, ele não ficaria em dúvida entre o interesse público e um contratinho de confidencialidade com um banqueiro vagabundo. É a matéria-prima do estadista, né? Ele optou por um papel assinado com um banqueiro criminoso vagabundo, ao invés de optar pelo interesse público como um candidato à presidência deve estar. Ele não está à altura do cargo que ele almeja. Otávio, e um contrato virtualmente extinto por inadimplência, né? Mas o que mais me pega nessa história toda é esse negócio de dinheiro privado, essa mentira de dinheiro privado. Porque aquele jantar, o jantar que o Vorcaro oferece na casa dele, aquela comida é dinheiro de aposentado e pensionista do estado do Rio de Janeiro, governado pelo PL do Flávio Bolsonaro. E do Amapá e de mais não sei quantos municípios. E tantos do outro. Então, aquilo é dinheiro de servidor que trabalhou a vida inteira, de pensionista que tem ali a sua pensão. Esse é o dinheiro que está na mesa do Vorcaro, nas festas do Vorcaro, na lancha do Vorcaro. Não é dinheiro de CDB, não, é dinheiro de servidor, que trabalhou a vida inteira. E o Flávio Bolsonaro sabia disso, porque o Instituto de Previdência do Rio de Janeiro 900 milhões. 1 bilhão da SEDAI, que é a empresa de saneamento, botou dinheiro para o Vorcaro. Aliás, um dinheiro que faz 64 milhões parecer gorjeta. Aliás, o Lula falou. Vamos ver o que ele disse sobre o caso? Ou ele não disse, né? Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial. Eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você precisa ter algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro. É isso que o senhor Flávio Bolsonaro fez com todos nós. Um tapa na nossa cara. Agora eu sou do Rio. Eu já sabia que isso ia estourar em algum momento, porque Flávio é batedor de carteira. Gente, vamos falar a real sobre esse espetáculo deprimente que tomou conta das redes? Quando os jornalistas repercutem a entrevista de Flávio Rachadinha, fica nítido que o clã Bolsonaro não tem mais saída além da mentira deslavada. O senador foi para a TV tentar dar uma de mestre da comunicação, mas o que vimos foi um candidato à presidência totalmente desconcertado ao ser confrontado com a verdade. Primeiro, ele negou conhecer o dono do Banco Master. Depois, quando os fatos o atropelaram, a desculpa virou contrato de confidencialidade. É inacreditável. Um senador da República, que deve satisfação ao povo, acha que um acerto no escuro com um banqueiro vale mais do que a transparência com o eleitor. Ele tentou emplacar a narrativa de que chamar banqueiro de irmão é igual a pedir coco na praia. Ora, me poupe, ninguém negocia 60 milhões de reais na areia do arpoador entre um mergulho e outro. O que fica claro é que o Flávio Rachadinha não foi ali para informar, mas para fabricar cortes para o TikTok e o WhatsApp. Eles querem o lacre, a edição rápida onde ele parece o corajoso que enfrenta a imprensa inimiga. Mas no conteúdo é um vazio absoluto. Ele não explicou de onde veio o dinheiro, não explicou por que o financiamento do filme do pai tem esse cheiro de coisa errada. E pior, ignora que esse luxo todo vem de dinheiro de aposentado e pensionista. É o velho esquema de sempre, só que com uma roupagem mais cara. Enquanto isso, do outro lado, a gente vê a diferença entre quem faz política de mitada e quem faz política de Estado.
O Lula foi cirúrgico. Isso é caso de polícia. E está certíssimo. O presidente não tem que carregar o fardo de quem está enrolado com a justiça. Enquanto o Flávio se perde nas próprias pernas, o governo foca no que fura a bolha, o desenrola, a economia, o emprego. É fascinante notar que até setores da direita já estão abandonando o barco. Quando os próprios aliados começam a criticar, é porque o cheiro de queimado está forte demais. Flávio Bolsonaro provou mais uma vez que não tem estatura para o cargo que ocupa. Ele escolheu ser fiel a contratos obscuros com banqueiros criminosos em vez de ser fiel ao povo brasileiro. No fim das contas, a malandragem carioca que ele tentou usar na entrevista só serviu para mostrar que, para essa turma, o interesse público sempre vem abaixo dos interesses da família e dos seus irmãos de negócios.